Não é novidade que o Toguro criou um novo jeito de lançar produto no Brasil. Um que não começa pelo laboratório, mas começa pelo meme, pelo bordão popular do povo. Só que agora as grandes marcas estão vindo atrás, e a Bali acabou de provar isso. 23 milhões de pedidos com o sabor que nasceu de uma expressão popular. O lançamento da Bali escancara uma mudança pesada no mercado e acaba criando, de certa forma, uma nova tendência entre as grandes marcas. E nesse vídeo eu vou analisar exatamente isso. Que tendência é essa? Qual foi o papel do Toguro nessa história toda? E o que a gente pode esperar das grandes marcas a partir de hoje? É só a boa e velha análise estratégica de negócios de sempre aqui no canal. A Bali lançou o Bali Tadala, uma referência direta à expressão popular que nasceu da Tadala Fila e acabou virando uma gíria nacional. O mais doido é que isso era para ser só uma edição limitada do Carnaval de Salvador, só que acabou virando um fenômeno nacional. Gerou 23 milhões de pedidos em 25 dias apenas. Milhões de visualizações no TikTok, Reels, Stories, comentários, debates nas redes sociais. Saiu de regional para uma escala nacional em semanas. E é claro que isso não foi um simples lançamento de sabor. Na verdade, eles souberam capturar muito bem um assunto nacional e transformar isso em demanda física. Eles pegaram algo que já estava na boca do povo, colocaram na prateleira. Simples assim. Só que criar sabores diferentes nas marcas, vamos concordar que não é novidade. É só a gente pegar cases antigos, né? A Coca-Cola já lançou produtos com sabor café, sabor whisky. A Cimédica é uma empresa recente, grande, uma empresa inovadora, também fez collab com a Fini, né, no Carmed, aí lançou diversos sabores diferentes também. Só que esse padrão era extensão de portfólio, inovação incremental de produto, testes de mercado de fato. Era um produto puxando atenção com sabores que o consumidor já conhecia, mas agora é muito diferente. Porque agora é cultura, são sabores inusitados, sabores que você não consegue tangibilizar. E essa cultura está puxando o produto. E agora a gente vai para a parte mais importante desse vídeo, que é a mudança estrutural que está causando no mercado. Rapidamente, dá uma conferida aqui embaixo, ver se você está inscrito no canal, porque eu faço esse tipo de análise todo dia. E se a tua empresa está travada, você precisa de ajuda para aumentar os seus lucros, destravar o seu negócio, dá uma olhada nesse QR Code aqui e vem para a nossa consultoria empresarial. Faz o seu cadastro. Porque a gente vai pegar e fazer um diagnóstico completo da operação, entender seu mercado e te entregar um plano de ação para você destravar o seu negócio em 90 dias. Só que as vagas são limitadas porque, além do meu time, eu faço acompanhamento junto pessoalmente. Então corre. Agora vamos para a parte mais importante desse vídeo. Vamos entender a mudança estrutural. Olha, como é que funcionava antigamente? A empresa criava o produto, depois ela fazia a campanha e aí ela esperava vender com essa campanha. Claro que isso era embasado na pesquisa e desenvolvimento de produtos, né? Só que agora as empresas elas capturam um assunto primeiro, depois este assunto, que não necessariamente ele é um sabor, mas ele vira um produto, cria essa onda e aí explode em venda. Calma, deixa eu te traduzir isso de outra forma. Antes o produto precisava ser bom. Hoje ele precisa ser comentável nas redes sociais. Então o que mudou mesmo? A gente teve duas grandes mudanças. A primeira é que o produto ele virou conversa. O novo consumidor, ele compra o que está na roda de amigos. Esse cara, ele quer a piada, ele quer o bordão, ele quer o assunto do momento, ele quer o que gera history, o que gera vídeo para ele postar. E essa é a primeira grande mudança. A segunda grande mudança é que a cultura virou uma espécie de matéria-prima. Essa nova geração de marcas, ela não está pesquisando só o laboratório. Ela está pesquisando lá no TikTok, os comentários do povo, quais são os memes, quais são os bordões. É uma pesquisa de sentimento coletivo que não tem a ver com produto. Olha que loucura. Isso não tem a ver com consumo, isso tem a ver com coletivo, cara. Pensamentos, tem a ver com memes, com... Olha como isso é doido. E aqui tem uma baita de oportunidade, porque as marcas que entenderem esses climas antes dos outros, elas podem ter picos de faturamento, podem aproveitar isso como uma estratégia de crescimento de marca até. E aqui que entra o Toguro, porque antes da Bali surfar essa onda, alguém já estava operando nesse modelo. Na verdade, alguém criou esse modelo. Esse cara foi o Toguro. E aqui é importante a gente separar duas coisas. Primeiro, que o Toguro ele não criou sabores inusitados. Na verdade, esse cara, de uma forma muito genial, criou produtos que nasciam da própria comunidade dele, da própria linguagem da internet. Né? O sabor energético, o sabor job, sabores inusitados, cara. Expressões que já existiam na bolha cultural dele. E o que ele fez foi simples, mas genial. Ele transformou esses bordões
em SKU, produtos de indústria, transformou estoque. Isso muda o jogo, porque o produto ele não nasce num laboratório, ele nasce da comunidade. Só que o core do Toguro nunca foi a indústria, foi a mídia. Né? Ele tem audiência, ele tem narrativa, ele tem distribuição orgânica. Já falei disso em vários vídeos aqui no canal. E no caso dele, depois que ele dominou esse jogo, aí ele trouxe a indústria para formalizar esse hype, digamos assim, para materializar isso. E isso é importante para a gente entender esse movimento de mercado. E aqui a gente separa o segundo tópico com relação ao Toguro. Porque a indústria tradicional sempre operou ao contrário, operou com produto primeiro, campanha e distribuição depois. E o Toguro operou com narrativa, comunidade e produto. Cara, é sério, eu preciso que você entenda essa diferença, tá? E deu certo. Só que agora vem o ponto mais relevante nessa história. Quando uma marca como a Bally, que já tem uma indústria pesada, uma distribuição nacional, é número 1 no segmento hoje no Brasil, e tem uma estrutura consolidada, ela passa a aplicar essa mesma lógica que o Toguro fez, o jogo muda de escala, a gente está falando de outro patamar. Porque quando a gente fala de Toguro, é um influenciador que comprou uma indústria e usou cultura para vender. Genial. Só que quando a gente fala de uma grande marca, a gente está falando de uma indústria inteira que domina o mercado, usando essa cultura para dominar ainda mais o seu mercado. E esse é o primeiro elo dessa transição. O Toguro iniciou o movimento numa espécie de bolha, né, do Creator Economy. Mas quando as empresas grandes começam a copiar essa lógica, isso vai virar tendência estrutural. Escuta o que eu estou falando. Você vai ver a partir de hoje várias marcas fazendo isso e caçando esses bordões. E essas marcas não vão esperar o laboratório decidir o sabor. Elas vão esperar o próximo meme consolidar. E quando consolidar, elas vão entrar pesado, com fábrica, com logística, com escala. Então, o que eu estou te dizendo aqui é literalmente um movimento onde a cultura virou um insumo industrial. Deixa eu te explicar como é que as marcas podem ganhar milhões com esses picos, esses hypes, constantemente. Não se trata de sair inventando sabor de meme, tá? Na verdade, tem que criar um sistema para isso. Primeiro ponto, um radar cultural ativo. Cara, elas vão precisar ter gente dentro da empresa, além da internet, como se fosse dado estratégico de BI. Ou seja, equipes para ficar monitorando termos que sobem em buscas, expressões que começam a sair da bolha, bordões que migram do TikTok para o WhatsApp, do TikTok para o Instagram, isso é bem importante. E quando esse meme sai da bolha digital e vira uma conversa offline, ou vai para outra rede social, se propaga, é nesse ponto que ele vira oportunidade. Aí para as marcas continuar ganhando dinheiro, elas precisam do segundo ponto, uma velocidade industrial. E aqui onde está o grande gargalo. As grandes empresas, geralmente, elas são lentas, né? Lenta para processo, para aprovação, no regulatório, na produção, na distribuição em si do produto. Cara, se você demora 90 dias, como é o prazo de praxe das empresas, você já perdeu. E a gente está falando de hype, e hype tem uma janela muito curta. Então, essas empresas vão precisar adaptar a estrutura delas para uma linha de produção flexível, um time jurídico muito ágil, uma embalagem rápida, uma distribuição bem pré-mapeada, caso tenha esses picos, né? Quem junta cultura com velocidade automaticamente vai dominar essas ondas. E isso nos leva para o terceiro ponto, que é a distribuição sincronizada. Não adianta viralizar e você não ter produto na prateleira. Isso vai destruir marca. O consumidor ele precisa encontrar o produto enquanto o meme ainda está no hype, cara. E nesse case, para a gente entender, só para simplificar, a Bally tem uma vantagem enorme aqui, porque ela tem uma distribuição nacional, ela tem capilaridade nos produtos, na rede dela, e ela tem presença forte em pontos de venda. Muito forte mesmo. Eu já fiz um vídeo falando sobre a Bally, por que a Bally está tomando o mercado, né? Por que ela está derrubando Red Bull, Monster, empresas gigantes aqui no Brasil, e ali eu explico que ela caiu na boca do consumidor e entendeu muito bem o sistema no Brasil. Então, quando você junta isso com o fato dela ter capturado essa cultura, cara, ela tinha um motor perfeito para entregar isso e fez esse número absurdo. Se você acha que 23 milhões de pedidos em 25 dias não é um valor alto, cara, desculpa, você não está entendendo o que a gente está falando aqui. E é óbvio que isso aqui não se trata de hype de faturamento pontual apenas. Se as marcas tiverem uma conversão estratégica, pensa comigo, o hype vai trazer o cliente novo, com todo esse motor de busca que a gente viu. Só que se você, a partir daqui, não capturar dados, não reter consumidor, não expandir o portfólio, não criar recorrência, você só teve um pico. E pico não sustenta a empresa. Então a jogada inteligente é traz esses hypes, traz esses novos clientes e depois começa a aumentar share, aumentar espaço na prateleira com recorrência, com outras estratégias, né? Trabalhando esses clientes, obviamente. E é aqui que o dinheiro de verdade vai ser feito, vai ser consolidado nessas marcas. Por isso que não é só um meme.
Enfim, para a gente finalizar que eu preciso trazer esse adendo. É uma tendência, a gente vai ver, cara, eu afirmo categoricamente, várias marcas fazendo isso, tá? Usando esse motor de distribuição na internet, essa onda, o algoritmo está muito a favor, né, desse tipo de conteúdo, só que vai exigir dessas empresas, né, uma certa estrutura para elas poderem manter e poder não depreciar sua marca, porque tem risco, né? O risco de você criar produto, prometer e não entregar também deprecia, então pode ser um tiro no pé. Fez sentido para ti essa análise? Se fez sentido, já deixa o like aqui, dá uma conferida para ver se você está inscrito no canal. Eu vou deixar recomendado aqui esse vídeo da Balha para você entender por que essa empresa também tem um bom potencial aí de continuar crescendo no Brasil e expandir até o portfólio para outros países e ganhar mercado lá fora também. Até o próximo vídeo.